Torneio Rio-São Paulo. Você se lembra do título inédito do São Paulo, do Torneio Rio-São Paulo de 2001, que ainda contou com o surgimento de uma tal estrela chamada Kaká? Eu vou te contar ao longo desse vídeo, não só o título, como tantos jogadores bons e incríveis que o São Paulo teve nos anos 90, nesse início dos anos 2000. Simbora pro vídeo. O Rio-São Paulo, torneio tradicional aí do futebol brasileiro do início do ano, ele que reunia os times do Rio e São Paulo, evidentemente. Eram dois grupos desse campeonato de 2001. Tinha o grupo A e o grupo B, um grupo só de times cariocas e o outro de São Paulo. Os dois melhores passavam, cada um se enfrentava em cada grupo, os paulistas contra os cariocas. 2 jogos em São Paulo e 2 jogos no Rio. Mas antes de falarmos da campanha do São Paulo, no Rio-São Paulo, se liga só em alguns nomes que o tricolor paulista tinha nesse torneio. O goleirão Rogério Ceni, evidentemente a gente nunca pode deixar de falar. A gente também tinha o Roger G Magazine, goleirão aí que foi importante, principalmente os últimos jogos aí do Rio-São Paulo. A gente tinha o zagueirão Rogério Pinheiro também, tricolor paulista se lembra dele. E o Belete, já jogando de lateral, ele que tinha sua polivalência ali. Como o Reginaldo Araújo, outro jogador aí que muita gente se lembra aí do futebol paulista, aqui do futebol carioca também. E o Fabiano, meio campista também, muito importante. Jogador de seleção brasileira de base. Teve seus momentos no São Paulo. Como Maldonado, o chileno super vitorioso por onde passou. Conquistou muitos títulos. O cara ali no meio de campo dominava. Como também Fábio Simplício. Ele que jogou muita bola nesse São Paulo. Depois fez uma carreira muito bonita no futebol italiano, um grande meio-campista. Como Carlos Miguel, já com toda a sua experiência, títulos, cancha do Grêmio, também foi um cara, vamos dizer, importante nesse São Paulo aí do início dos anos 2000. Outro também que estava se destacando muito bem, dando seus primeiros passos, Júlio Batista, jogando muito bem. Ele mais ofensivo, depois no futebol europeu, Sevilha, Real Madrid, Arsenal, se reinventou em outras posições. Outro também jogador importante, Gustavo Neri, já chamando muita atenção, sendo um jogador estilo Belete, fazia várias funções ali, não só na lateral. E se liga só na linha de frente do São Paulo. A gente tinha o Sandro Hiroshi, um atacante importante, com muita história no São Paulo dos anos 90 e início dos anos 2000. Tinha também o atacante Ilan, que fez uma carreira muito boa no Atlético Paranaense, depois futebol francês também, muita gente não se lembra dele. Aí tinha o Kaká, menino Kaká surgindo, com C ainda, Kaká com C. E olha essa dupla de ataque, Luiz Fabiano, um dos jogadores mais importantes do São Paulo aí do século XXI, e o França, que camisa 9, que artilheiro, um dos maiores artilheiros aí da história do São Paulo. E o técnico Oswaldo Alvarez, vulgo Vadão, treinou aí quase todos os times do futebol paulista. Muita gente se lembra dele. Era o técnico campeão aí do torneio. Na primeira rodada do torneio Rio-São Paulo, vitória super tranquila do São Paulo em casa, 2-0 diante do Vasco no Morumbi, dando bons sinais para o São Paulo de como seria o torneio Rio-São Paulo, que é um torneio muito traiçoeiro por ser rápido. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu esse primeiro resultado importante. Já na segunda rodada foi bem diferente, levou um sapeca do Fluminense, 5-2, muitos erros defensivos, muitos problemas ali na saída de jogo. Teve também um show do atacante Asprilla, ele que fez os seus gols ali, muito importante nesse Fluminense aí. Uma derrota que assustou demais o tricolor. E depois, na terceira rodada, pegou o Botafogo, empatou em casa 1-1. O gol do São Paulo saiu de escanteio. França sozinho só empurrou pro fundo do gol. E depois levou um empate do Botafogo ali numa jogada do Donizete, uma arrancada, golaço dele. São Paulo ia então enfrentar o Flamengo no Maracanã, vazio, o Flamengo já eliminado. Precisava vencer e foi o que aconteceu. 2-0, primeiro gol de pênalti do França, sem chance. E o segundo, mais uma vez do artilheiro, deu um chapéu, o Júlio César empurrou pro fundo da rede, já mostrando toda a categoria, um baita atacante. Não sei como que ele não teve tantas chances, oportunidades na seleção brasileira. O cara que fazia gol de tudo que era jeito, foi decisivo demais nesse São Paulo aí. Quem é tricolor e quem acompanhou o futebol brasileiro aí dos anos 90 e início dos anos 2000
Will se lembra muito bem dessa fera. Chegou então a semifinal, São Paulo conseguiu passar, iria enfrentar Fluminense, o time que o derrotou por 5-2, era hora da revanche, e foi o que aconteceu. Vitória por 1-0 em casa, Belete cruza e o artilheiro Franz marca mais uma vez uma partida fraca do São Paulo, especialmente, vamos dizer assim, poderia ter saído um resultado maior. E no segundo jogo, em casa, o Fluminense abriu 2-0, mas aí a gente sempre tem que contar com a estrela do cara. Franz, mais uma vez, guardando dele, um atacante espetacular, um faro de gol impressionante, marcando mais um pro São Paulo aí, levando a disputa para os pênaltis, e nos pênaltis o Rogério defende as duas últimas cobranças do César e do Jorginho, ele foi muito bem. O Rogério Ceni é um exímio pegador de pênaltis, só você ver aí a estatística dele, impressionante, e o Ilan foi lá e guardou o dele. São Paulo chegando a uma final do torneio Rio São Paulo, muito importante, um torneio que até então o São Paulo não tinha o título, e enfrentar o Botafogo, que já tinha conquistado algumas vezes, ganhou 4 vezes ao todo o torneio. E no Maracanã a gente contou com um show, né, da dupla França e Luiz Fabiano. Luiz Fabiano desencantou nesse jogo, marcou 2 gols, e o França uma atuação impressionante do São Paulo, resultado muito bom, levando a partida para o Morumbi, onde o torcedor do São Paulo fez uma festa incrível, mais de 70 mil pessoas. Ali quando o São Paulo chega na final é difícil tirar o título, porque é um clube acostumado a grandes conquistas, é um papa-títulos, e foi o que aconteceu no Morumbi. O São Paulo não deu chances para o Botafogo, mesmo o Botafogo saindo na frente, mas um tal de Kaká, igual eu falei no começo do programa, entrou no segundo tempo e mudou a história do jogo. Ele fez simplesmente os 2 gols do título, da vitória que deu o título para o São Paulo, muito decisivo, muito importante, já chamando a atenção da mídia esportiva brasileira, evidentemente, do técnico Filipão também depois, a seleção brasileira, ele assumindo o comando técnico, e foi o que aconteceu. O Kaká foi para a Copa do Mundo, sendo como se fosse o Ronaldo na Copa de 94, e deu certo, porque a gente viu que mesmo torcida são paulina cobrando demais do Kaká, o jogador que ele se tornou, mas fica aqui o registro desse título muito marcante aí. São Paulo ganhou o torneio Rio São Paulo, sendo o primeiro título para muitos jogadores dessa geração aí. Foi um título importante. Acho que pro Kaká é o único título dele com o São Paulo. Deixa aí nos comentários sua opinião aí sobre o vídeo, novas sugestões de pauta, vê que eu tô respondendo aos poucos, vou respondendo todo mundo, e compartilha aí, curta. Vamos aí para mais vídeos como esse. Valeu, tamo junto, hein? Até a próxima. Apita Jorge Cabelo, fim de jogo, fim de Rio São Paulo 2001. O São Paulo é campeão do torneio Rio São Paulo. O São Paulo comemora pela primeira vez na história o título do torneio, está na Copa dos Campeões e começa a trilhar aí o caminho buscando voltar à Libertadores da América, e principalmente para o garoto Kaká. Vamos ouvi-lo então. Vamos dar volta, Kaká. Kaká, 2 gols no final dessa, 18 anos, é muita emoção para você. É muita emoção, Deus é fiel. Eu não falo que Deus fez o gol, mas ele deu a oportunidade para mim fazer. Kaká parece ser gato, Kleber, mas ao contrário, né? Tem cara de 15, 16 anos, festejando também seu primeiro título aqui, o Jean, com 19 anos, a garotada mostrando seu valor aqui, Jean. Desde a Taça São Paulo que eu venho falando isso.